Nossa Caixa, mais que um banco, o nosso banco. Mas conte lá uma história para nós. Com essa questão de juiz e árbitro, eu acho que eu fiquei com isso na cabeça, porque as pessoas confundem juiz de direito com árbitro de futebol. E eu sonhei um dia que eu era árbitro de futebol, estava apitando uma final do campeonato, Palmeiras e Corinthians, eu sou palmeirense. Aos 48 minutos do segundo tempo, 0-0, com aquele resultado, o Corinthians seria campeão. Eu apitei um pênalti contra o Corinthians, que não tinha sido pênalti, mas eu apitei o pênalti, que não tinha sido. Pênalti. Deu uma confusão tremenda, expulsei 3 jogadores, expulsei o técnico, Palmeiras fez o gol e foi campeão. Campeão, Palmeiras. Campeão. Até que enfim. Até que enfim. Como foi mesmo aquela história da sua carta para o jornal, esbravejando com a visita do presidente Bush ao Brasil? Conte-nos, doutor Bianco. Olha, na época eu morava no Morumbi e o presidente Bush ficou hospedado nas proximidades da ponte do Morumbi, pelo que eu sei, né? E aquilo foi um transtorno para a cidade insuportável. Nossa. Então eu, como cidadão e como morador da cidade de São Paulo, como paulistano, eu me senti muito mal com isso, porque a cidade parou literalmente alguns dias por causa da locomoção dele para lá e para cá, o séquito de gente atrás dele. Nossa. A gente percebe que muitas autoridades de outros países vêm ao Brasil e não acontece isso. Mas não, o presidente Bush veio, mobilizou tudo. Parou a cidade literalmente. É impossível. Eu acho que a cidade de São Paulo não pode receber o senhor já escreveu pro jornal. Acho que é uma forma de desabafar. Tá certo. Não pode ter assim. É isso mesmo. Bom, como diz a máxima machadiana, ele está morto, podemos homenageá-lo à vontade, não é? Já. Então, quer dizer, ele já saiu do poder, então podemos... Né? Claro. O senhor entrou na magistratura em 1985, já judicou em Amparo, Taboão da Serra, Cotia, Registro, Itapecerica da Serra, São Miguel Arcanjo, Embu, Osasco, São Paulo capital e, por fim, Tribunal de Justiça. Até eu já me cansei, doutor. Essa vida de juiz não cansa, não? Não é muito sacrifício apenas para uma só vida? Bom, na verdade, eu sempre digo que as coisas na vida acontecem quando tem que acontecer, né? Então, quando eu entrei na magistratura em 85, eu tinha 25 anos. Então, você está ainda com um gás, com disposição para... Energia. Exatamente, para entrar. Não é fácil, não é fácil. Hoje, até eu comento com colegas aí, se tivesse que recomeçar hoje, eu não faria tudo que eu fiz nessas minhas andanças aí pelo estado de São Paulo, né? Mas naquela época era tudo novidade, realização de um sonho, de um desejo de ser juiz, né? Então foi bem, eu encarei bem, não é fácil, mas deu para fazer. Bem, mas vamos ao direito. O senhor acredita que o conceito de Constituição vem se modificando ou vem abandonando o constitucionalismo jurídico para se estabelecer como constitucionalismo político? Basta você ver que a nossa Constituição de 88, né, tem 21 anos, ela tem mais de 300 artigos e nesses 21 anos já sofreu 50 e tantas emendas, né? Então, para isso você vê que a Constituição deixou de ser naturalmente jurídica, né, de ser a lei maior, a Carta Magna, para ser no meu entender, uma coxa de retalhos, que toda hora vai se mudando de acordo com os interesses até dos próprios governantes. Entendeu? Uma coxa de retalhos, que toda hora vai se mudando de acordo com os interesses até dos próprios governantes. Hoje você tem uma emenda que diz uma coisa, amanhã vem uma outra emenda que desdisse aquela anterior e inventa uma nova. Então isso aí causa, até para o equilíbrio das relações jurídicas, uma instabilidade. Então, insegurança. Exatamente, insegurança jurídica, na verdade. Então você tem milhões de processos em torno dessas alterações, aí de repente já não é mais. Né? Então o conceito jurídico, no meu ver, ficou de lado, né?
Pois é, mas recente pesquisa no âmbito da justiça revelou que 80% dos brasileiros confirmam valer a pena procurar os tribunais, sendo que 53% se dizem satisfeitos com os resultados obtidos. Excelência, isso não parece um contrassenso diante de tanto debate com relação à morosidade jurisdicional? Na verdade, a morosidade da justiça está mais ligado a questões episódicas de fatos isolados, um outro processo que demorou 20 anos para ser decidido, do que na situação atual. Em São Paulo, nós temos mais de 18 milhões de processos em andamento. Você tem julgamentos, eu estou no tribunal, eu vejo processos que entre primeira e segunda instância foram julgados em um ano, e um número enorme de processos nessa situação. Então não é uma demora que se tem. O que se tem é uma legislação que privilegia o recurso. Você tem recurso para tudo, isso acaba retardando muitas vezes a solução final do processo e atolando os tribunais com questões já até muitas vezes repetitivas dos tribunais. Tanto que agora nós temos as questões das súmulas vinculantes, que é uma forma de você tentar minimizar essa questão da repetição de ações, né? O senhor acredita que a composição variada do Conselho Nacional de Justiça, composto de ministros do Supremo e do STJ, juízes federais e estaduais, membros do Ministério Público, advogados e representantes do Congresso Nacional, cause problemas para o seu funcionamento? O senhor não acha que é muita mistura, não? Como o conselho que ele tem que ser formado por vários representantes de várias entidades, como é o nosso caso, e nem sempre os interesses e as visões são as mesmas. Então, eu acho que talvez isso dificulte um pouco na normatização de certas situações. Agora, o que mais me preocupa é que muitas decisões que o Conselho tem tomado e são tomadas são feitas por pessoas que nunca tiveram do lado de cá. Muitas decisões que o Conselho tem tomado e são tomadas são feitas por pessoas que nunca tiveram do lado de cá. Então, não sabe como que é a vida do juiz, como que o juiz tem que fazer, qual é o dia a dia do juiz, o que ele enfrenta no seu dia a dia de problemas em termos estruturais, em termos de volume de serviço, né? Então, o que me preocupa é isso. Muitas vezes decisões que nós temos que acatar, elas são tomadas por pessoas que, no geral, não tiveram vestindo a toga, vamos dizer assim, né? E como é que faz? Não sei, isso aí, eu acho que com o tempo nós vamos ter que depurar isso aí, que é uma novidade. Nós vamos ter que criar um conselho que esteja voltado efetivamente para a melhora da prestação jurisdicional, não como um órgão que hoje todo mundo vê que é um órgão censor, um órgão de punição dos juízes. Talvez né? ele vá se aprimorando, né, com eu o acho tempo, que com o tempo vai se aprimorar. Recente, né? Eu acho que com o tempo tem que se aprimorar. Agora, mudando um pouco de assunto, como é que o senhor se sente aqui hoje nesse ambiente, num clube, só verde, muito crianças, né? Crianças coisas que eu gosto de verde, gosto de crianças, gosto de estar ao ar livre, então isso me agrada muito. O senhor tem uma pequena também, né? Tenho uma filha de 5 anos e um menino de 17. Mas agora pensando na vida profissional de um juiz, o que pode realmente significar um perigo para o magistrado? O que o senhor acha? O grande perigo que eu vejo é o juiz só ser juiz. O grande perigo que eu vejo é o juiz só ser juiz. Ele viver a vida em função de processo. E o que seria isso? Quer dizer, não estar aqui, por exemplo? Exatamente. Nós temos inúmeros colegas que até quando chegam na idade de aposentadoria, o sujeito entra em pânico. Porque a vida inteira dele foi feita na base do processo e do trabalho no fórum, fechado, nos tribunais. Com ele mesmo. Então ele deixou a vida familiar dele de lado, ele deixou a vida pessoal dele de lado, ele só conviveu naquele meio, então ele acaba se bitolando, na verdade. Se deixou de lado, né? Exatamente. Eu particularmente, eu sempre gostei e gosto de conviver com pessoas de outras áreas. Né? Então até algumas atividades minhas paralelas aí, eu convivo com gente, com músico, pra a gente ver que o mundo não é só processo. Né? A gente vê que o mundo não é só processo. Né? Existe um mundo aí fora e uma vida diferente daquela de processo. Você tem várias atividades paralelas, né? Várias. E uma delas, né, que nós já estamos sabendo, é que Carlos Eduardo Pac é um expert em idiomas. Inglês, italiano, espanhol, francês, etc. e tal. Qual deles é mais prazeroso de se estudar? Olha, eu estudei muito inglês, estudei muito italiano, espanhol, francês eu estudei um pouco, não posso dizer que eu sou um expert em francês, nas outras acho que eu me viro bem, né? Eu gosto muito de espanhol, até porque eu tenho muitos amigos na Espanha,
com quem eu tenho contato permanente, costumo viajar muito para lá para ter contato. Então eu gosto muito do espanhol, eu me dou muito com o espanhol. E essa questão de idiomas até talvez seja uma herança do meu avô paterno, né? Ele era professor de letras, ele era formado em Firenze e ele dominava 8 idiomas, né? Do latim ao grego clássico, fazia discursos em latim, era uma coisa impressionante, coisa rara, né? Coisa rara, é uma pessoa muito inteligente, muito preparada, né? E a família inteira tem essa facilidade, eu não sei se é uma coisa genética, meu filho, Stefano, que tem 17 anos, ele fala 4 idiomas, com 17 anos. Com 17 anos fala 4 idiomas? E assim vai, a Lorena já começou a aprender inglês, ela tem desenvoltura. Então talvez seja uma facilidade, talvez. É um gênio aí. Talvez. Super né? positivo, né? E eu aprendo com facilidade, eu não tenho dificuldades de aprender, não. E por falar no Stefano, né, no seu filho, diz ele que qualquer dia o senhor será confundido com um terrorista pela sua pronúncia em inglês. Não, Excelência, tenho uma dúvida. O seu avô falava assim como o senhor esse inglês? Não, perfeito, capaz de se fazer passar por um terrorista? Não, na verdade, até pela falta de prática, meu inglês é um inglês, eu acho que de razoável para bom, não é? Mas essa história surgiu porque quando ele fez 15 anos, ele quer estudar na Inglaterra, eu dei de presente para ele uma viagem, fomos eu e ele para a Inglaterra, ele quis conhecer Oxford, tudo. E lá ele brincava muito comigo com essas coisas de que eu seria confundido com o terrorista. Mas o senhor nunca foi detido lá? Não, pelo inglês? Não, até porque meu inglês é mais para americano do que para terrorista, né? E como todo filho, os filhos são assim, eles sempre acham que são melhores que os pais, né? E eu brinco com ele, eu falei, até você falar inglês, que ele fala muito bem inglês, em todas as nossas viagens quem fazia tudo era eu, né? Então... Bom, mas bem longe do inglês, nós temos aí o Carlos Eduardo Pac, o baterista, não é mesmo? O senhor toca bateria e tal. Agora, pelo que eu sei, toca bem. Mas diga-nos uma coisa, nós temos uma dúvida aqui. Por que todo baterista ama rock dos anos 70 e não samba, por exemplo? A bateria funciona melhor para o rock? Porque a bateria da música é diferente da bateria do samba, né? Que são vários componentes, cada um com uma parte da bateria, vamos dizer assim. Mas dá pra ir? Dá pra ir, mas agora é que o rock dos anos 70, dos anos 60, anos 70, os grandes ícones da bateria estão lá. Então quem gosta de bateria acaba se fixando nesse pessoal, né? 70. Mesmo o pessoal mais jovem, que eu ouvi isso na minha adolescência. Até o pessoal mais jovem que toca se mira nessa geração, né? Porque são os grandes bateristas que vêm dessa época. Né? Ali está realmente a veia, né? Exatamente. Dr. Pac, foi uma alegria recebê-lo aqui no Contraponto. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Nossa Caixa, mais que um banco, o nosso banco. Doutor, o senhor estudou a vida inteira em escolas religiosas, salesianas e jesuítas. Isso altera a sua qualidade de julgador? O que o senhor acha? Olha, não necessariamente como julgador, mas como pessoa. Porque as religiões, todas elas, têm princípios básicos, como bondade, amor, respeito, solidariedade. E isso me ajudou na minha vida privada e na minha vida como magistrado, com toda certeza. Pois é, mas eu estou vendo essa foto antiga, aqui acho que de um colégio salesiano, todos de branco. Naquela época as pessoas faziam ginástica, demonstração de ginástica
de branco. Esta foto, ela retrata um episódio em que eu estive lá, inclusive, no Colégio Salesiano. O senhor está nessa foto? Estou nessa foto. Onde todo ano, numa determinada época do ano, não me lembro qual era, talvez na época da Semana da Pátria, os alunos faziam uma demonstração de ginástica, todos de branco, e no final da demonstração nós formávamos uma figura, ou uma bandeira, ou alguma outra figura, no gramado, com todos os alunos presentes. Nossa, que coisa diferente. Hoje em dia não se vê mais isso, Não se vê né? mais isso. Vamos para um outro tema agora. O senhor gosta de uma boa música acompanhada de um bom charuto. Como cidadão, gostou da nova lei que limita a chamada liberdade de fumar? Não, eu não gostei. Eu acho que essa lei, ela traz, ela privilegia quem não fuma ou não gosta de fumar e separa quem gosta de fumar. Acho que as pessoas têm o direito de escolher. As pessoas têm o direito de escolher. E acho que nós temos o direito de escolher, inclusive, onde queremos ir. Se eu quero um lugar onde se fuma, onde não se fuma. Eu acho que essa lei é muito complicada. O senhor acha que essa restrição, inclusive em lugar aberto, apenas com teto, complica um pouco, não é? Eu acho que sim, complica, restringe a vida das pessoas.